Shalom a todos, unidos a nós neste momento, para celebrar e adorar ao Senhor. Que alegria, irmãos, podermos estar juntos, virtualmente, mas juntos. Graças a Deus, é uma alegria para mim estar aqui com vocês neste momento. Eu trago boas notícias. Como é bom ouvir boas notícias. Sempre que falamos da parte da palavra de Deus, as notícias são boas, são extraordinárias sobre o que o Senhor tem para nossas vidas. E Ele tem para você, no tempo que se chama hoje, grandes coisas a revelar. Abra seu coração e beba da palavra do Senhor para que Ele possa te instruir, abençoar e você, ao término desta palavra, agradecer a Deus pelas revelações que recebeu. Amém? Diferente do que ouvimos diariamente, não é? As boas notícias são aqui, quando falamos das coisas do Senhor, mas diariamente nós temos notícias estarrecedoras sobre o cenário que nos cerca, tanto nacionalmente como mundialmente. São tantas incertezas na área de saúde, política, na economia, na educação, na família, tristezas por tanta gente doente, por tantas mortes todos os dias, pela pobreza espalhada por todo canto, pelo descaso dos poderosos que poderiam trabalhar para a qualidade de vida de muitos. Esperamos por respostas, decisões, soluções de problemas. Estamos vivendo momentos de lutas constantes, atemorizados com tudo. Por isso, o tema da nossa palavra de hoje, oração incessante nas lutas constantes. Toda essa instabilidade pode nos deixar um tanto aflitos, cansados, inseguros, perplexos, se não estivermos atentos ao que Deus tem para nós hoje. O que Ele tem para hoje é para hoje e não podemos deixar passar. Porque Ele é o mesmo ontem, fez maravilhas ontem, mas faz hoje e fará maravilhas amanhã. Louvado seja Deus, porque nós podemos receber agora o que o Senhor tem para hoje. Tem bênção para a sua vida hoje. Porque Ele se manifesta com amor a todos que o buscam. A edificação da palavra de Deus que trago ao seu coração iniciará com um dos menores versículos da Bíblia, mas que é uma das maiores revelações, um dos maiores segredos a quem quer uma vida cercada pelos cuidados e pela proteção de Deus. Se você quer, diga amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele exalta a fidelidade de Deus e encoraja aqueles irmãos que passavam por muitas lutas e perseguições, para que não se desanimassem, para que enfrentassem tudo. E ele faz uma breve, mas notável recomendação. E em 2 Tessalonicenses, você pode conferir na sua Bíblia, 5,17, ele afirma àqueles irmãos: orai sem cessar. Você pode repetir comigo? Com certeza você já conhece esse versículo, sabe de cor. Vamos dizer juntos: orai sem cessar. O texto afirma claramente: é sem cessar. Quer dizer que é o dia todo? O tempo todo? Alguém pode pensar: o dia todo, o tempo todo, vai faltar assunto para orar. Pois eu digo, motivos não faltam. Porque as lutas são constantes.
Orar sem cessar, sim, o dia todo e também à noite, se você sofrer insônia. Dizer o quê, então? Ficar repetindo as mesmas palavras como se fosse um mantra para acalmar o coração, ou então até convencer a Deus daquilo que eu preciso? Isso é orar sem cessar? Nada disso. A oração deve ser espontânea, sem vãs repetições. Orar é falar com Deus, é colocar diante dele as nossas necessidades, que não são poucas. E já que deve ser assim, precisamos nos instruir e nos lembrar das recomendações e dos ensinos da palavra a respeito de como orar. E ninguém melhor do que Jesus para ensinar-nos a orar com verdadeira intenção. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, e nós vamos nos debruçar um tempo entre o versículo 9 até o 15. Do 9 ao 13 é a própria oração que Jesus fez como incentivo, como modelo, como orientação de motivos que devemos fazer se apresentar em qualquer oração que fizermos. E ele inicia essa oração dizendo: Pai Nosso. E daí Jesus já instaura algo novo, porque os judeus não oravam assim. Eles não tinham essa visão de Deus como Pai. Então, esta expressão que Jesus usou, ele instituiu naquele momento para nos ensinar, porque ele escolheu o termo Abba para se relacionar com Deus. A Abba significa, é uma relação mais de intimidade. Papai, papaizinho. E nesse nível de liberdade de falar com Deus, é claro que dá para orar sem cessar. Porque não se trata de um Deus distante que precisamos agendar com ele um encontro. Pelo contrário, ele está disponível a receber aqueles que o procuram, que o buscam. É como alguém que não se cansa de falar com um amigo. O assunto não acaba por causa da convivência, da intimidade, da afinidade, da frequência dos encontros. E é algo agradável, aprazível para aquele que desenvolve essa intimidade com o Senhor. E que privilégio podemos chegar diante de Deus e dizer: papai, papaizinho, assim como uma criança indefesa chega ao seu pai esperando dele todo o socorro que ela está precisando naquele momento. Foi Jesus que instituiu essa possibilidade e nós devemos usufruir disso para tornar os momentos de oração mais verdadeiros, mais agradáveis, mais prazerosos, porque a gente pode abrir o coração ao Pai e dizer aquilo que dói, aquilo que preocupa, aquilo que traz dúvidas ao nosso coração. E em seguida, ao Pai Nosso, Jesus diz: que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nos céus o Pai Nosso está. Que céus são esses? Onde está este lugar onde Deus habita? Que lugar é este onde Deus habita? E você pode, uma hora com calma, nós não vamos entrar nesta leitura, só vou citá-la para você poder contemplar a grandeza do lugar de habitação do nosso Deus. Está em Apocalipse 4, de 1 a 8. E lá descreve todo o esplendor do trono de Deus onde está lá no céu, onde ele é adorado diuturnamente,
seres viventes com olhos para todos os lados, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. É bom a gente saber disso para dar valor ao Deus que cremos, ao Deus que buscamos. Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é puro, mas nos recebe em sua presença. E isso também deve trazer em nós um certo cuidado. Não é porque eu posso chegar a Deus como meu papai, papaizinho, chorar na presença dele, que não terei de ter respeito pela sua grandeza e majestade. Eu, particularmente, me choco quando vejo alguém dizer: o cara lá de cima, sou assim com ele. É um tanto desrespeitoso a alguém tão majestoso que se deixa achar por pecadores que jamais teriam a possibilidade de chegar em sua presença. E isso só é possível por causa de Jesus. Ele é que nos leva até o Todo-Poderoso. É Ele que nos encaminha ao trono de Deus, porque é Ele que sofreu o sacrifício de derramamento de sangue por nós na cruz. Então, quando queremos falar ao Pai, e devemos falar ao Pai sempre que tivermos que falar com Deus, mas sempre através de Jesus. E que pena que pessoas não sabem desse privilégio, desse valor, e nomeiam seres humanos para serem seus intermediários até o Pai Todo-Poderoso. Vã crença, porque o Todo-Poderoso nos recebe em sua presença através de seu Filho amado, Jesus Cristo. Orar sem cessar não é ficar em clausura, orando o tempo todo, fechado, isolado no ambiente. Claro que devemos ter estes momentos especiais na presença de Deus, para que a gente possa sempre estar com Ele, desenvolver intimidade com Ele. Mas orar sem cessar o tempo todo é fazendo o que estamos fazendo. Eu estou aqui transmitindo essa palavra a você, que Deus colocou no meu coração, e ao mesmo tempo eu estou dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Quem sou eu para estar aqui falando em teu nome? Eu só falo porque creio na ação do teu Santo Espírito na minha vida. Estou falando, estou orando. No trabalho, quando dificuldades surgem para resolver situações e a gente não sabe o que fazer e não pode parar para orar. Mas enquanto fazemos, oramos. Quantas dúvidas temos, às vezes, num momento de prova, prestando um concurso. Meu Deus, tem misericórdia, estudei essa matéria, não me lembro, mas eu sei que estudei. Me ajuda, me capacita, Senhor. São tantas as situações que poderíamos dar como exemplo. Na educação de filhos, quantas vezes os pais ficam embaraçados. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu repreendo? Ou eu faço de conta que não vi? Coloco de castigo? Ou convém alguma outra reprimenda? Senhor, me orienta, me capacita. É o tempo todo, nós temos motivos o tempo todo. Então, o importante é que você tenha absoluta certeza de que, apesar de toda a sua glória, o Senhor está disponível a te ouvir. Ele olha para você quando você o busca. Ele escuta o seu clamor. Ele entende o que você quer e até o que você não consegue expressar. Às vezes, no desespero da situação, Ele entende sem você abrir a boca, muitas vezes, ou antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer.
e o livra de todos os temores. Aleluia, glória a Deus por tão grande privilégio a nós, filhos do Senhor. Jesus garante essa intimidade, como já dissemos, porque Ele está à direita de Deus Pai. Então, esse acesso é aberto, é livre e podemos chegar ao Pai e dizer: Papai do céu. Parece uma coisa infantil, porque a gente diz isso para as crianças. Vamos fazer Papai do céu. E a criança aprende que ela pode falar com Deus, mesmo ela não tendo nem muita articulação de palavras, porque ela é tão pequenina. Mas nós somos tão pequeninos diante da grandeza de Deus, que a gente adulto também pode dizer: ai, papai, meu coração está apertado, eu preciso do teu agir na minha vida, eu preciso da tua direção. Você pode fazer isso tanto quanto uma criança, quando clama pelo Pai. No verso 10, Jesus continua a oração e diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse item também é importantíssimo de nós incluirmos em toda e qualquer oração que fizermos. Temos de reconhecer que a vontade de Deus será feita. Eu posso orar, você pode orar, pode pedir, pode clamar, Ele vai ouvir, Ele vai acudir, mas a vontade dEle será feita. Alguns confundem permissão com vontade do Pai, principalmente quando muitos acontecimentos tristes e catastróficos ocorrem. Logo alguém pode dizer: onde está Deus que permite tudo isso? Porque não sabem como explicar tudo isso. E aqui eu quero abrir um parênteses. Numa mensagem, a gente não pode atender a todos os assuntos que surgem com profundidade para tudo, porque o tempo é menor. Mas a gente precisa dedicar tempo no estudo da palavra de Deus. E eu quero aqui chamar a sua atenção para algo que talvez você esteja perdendo, e está perdendo mesmo, de participar das aulas bíblicas que temos na escola que chamamos EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Recentemente, aprendemos sobre criação, redenção, consumação. Você sabe o que é isso? Você sabe explicar isso? Quem participa dessas aulas sabe. E nesse assunto nós aprendemos a questão da vontade do Pai, que é perfeita. Ele criou tudo perfeito. E se as coisas não estão perfeitas neste mundo, é porque o pecado entrou e afetou toda a perfeição da criação. E aprendemos coisas valiosíssimas sobre esse assunto. Atualmente estamos estudando o Sermão do Monte, que é um verdadeiro tratado de vida cristã. Se você não está participando, está perdendo de aprender coisas preciosas e de saber explicar a razão da sua fé. Quando alguém vem com perguntas capciosas, mas também descabíveis, aquele que estuda, aprende e sabe explicar a razão de todas as coisas. Então, fica aqui o convite, está em tempo todos os domingos, às 10 da manhã, temos aulas preciosas com professores dedicadíssimos. Cada um vem e traz o melhor do seu estudo, da sua pesquisa, e nós todos somos muito abençoados com isso. Então, procure saber como participar. No YouTube, todos os domingos nós temos as aulas bíblicas. Não perca tempo, não perca os ensinos que estão sendo transmitidos, que é bênção para a sua vida. Precisamos, então, orar sem cessar, buscando proteção, livramento, provisão e tudo mais, porque as coisas aqui embaixo não são perfeitas como no reino dos céus.
Como não orar sem cessar se estamos conduídos pelos muitos doentes pelo mundo todo, com um assustador número de mortos todos os dias? Agora, recentemente, por essa mega explosão em Beirute, capital do Líbano, que fez centenas de mortos, milhares de feridos, centenas e milhares de desabrigados, a destruição total do porto de Beirute, onde chegava grande parte da alimentação para o país. O Líbano é um país novinho, ele tornou-se independente em 1946, é uma democracia parlamentarista, mas estava totalmente corrompido, e por causa da corrupção, do descaso dos poderosos, a desgraça veio e está assolando este país, e nós temos obrigação de orar por aqueles nossos contemporâneos. Não os conhecemos, mas como dói de ver um país nessa situação. Nem governo eles têm, porque estão renunciando. O primeiro-ministro já renunciou, alguns outros ministros, e daqui para frente ainda muita coisa deverá acontecer. Como ficará este país? Nós temos que clamar a Deus para que nações do mundo se condoam com essa situação do Líbano e ajudem a reconstruir essa nação. Orar sem cessar é isso, irmãos. É a gente estar atento não só para as nossas dificuldades, necessidades, mas orar por aqueles que estão à nossa volta também. E outro momento importante que temos na Shalom é a oração semanal, a noite do clamor. Nós temos feito também online, e interessante que online ela está dando mais resultado ainda, porque as pessoas chegam cansadas do trabalho, às vezes não têm a disposição de vir até o templo como vínhamos anteriormente. E agora, cada um da sua casa, temos um tempo agradável, onde podemos orar um pelos outros, ficamos sabendo das bênçãos de uns, das dificuldades de outro, e clamamos e oramos e vemos o agir de Deus na vida de todos eles, na vida da igreja que se mantém de pé, apesar das circunstâncias. Isso é orar sem cessar. No verso 11, Jesus continua a oração e ensina-nos a pedir pela provisão de cada dia. Quando ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Como não orar sem cessar se o pão de cada dia é ele que garante? Algo que necessitamos diariamente. E isso tem sido tão difícil para alguns. Por causa da globalização, o mundo ficou pequeno, muito pequeno. O problema que acontece lá distante reflete cá, pertinho da gente, não só na área da saúde, mas afeta todos os setores da sociedade, da economia. O mercado financeiro mundial fica agitado, cada dia um rumor diferente, as bolsas de valores se alternando em subidas e descidas, afetando o dia a dia de muitos, não só dos grandes investidores, milionários, mas afeta o pequeno assalariado, afeta a vida do desempregado, afeta a vida do desamparado, comprometendo até o ganha-pão diário de muitos. Como não orar sem cessar diante de tantas mazelas? A propósito, sobre a questão do pão de cada dia, você costuma agradecer a Deus a cada refeição que toma? Ou pensa que isso é algo garantido, automático, de boa, como fruto do trabalho? Lembre-se que tudo vem da provisão do Pai. Nós dependemos dele em todas as coisas. Que diria o Líbano de um dia para o outro não ter alimento, não ter mais por onde chegar o seu alimento? Devemos orar por provisão todos os dias e agradecer também
todos os dias. E por falar em agradecer, embora nossa nação tenha tantos problemas pelos quais também devemos orar sem cessar, porque nosso país é um país rico, de dimensões territoriais imensas, tem condição de suprir a sua própria energia, o seu próprio alimento, mas se não houver seriedade nos governos, se não houver seriedade nas instituições, podemos correr grandes riscos. Precisamos orar sem cessar. A Bíblia nos ensina lá em Timóteo que devemos orar por todos aqueles que estão em eminência. Eles é que têm poder de decisão nas mãos, de criar leis, de melhorar leis, de piorar leis que prejudiquem o povo. Como não orar sem cessar se nós somos incapazes de mudar certos tipos de situação, mas podemos fazer grandes movimentos através da nossa oração todos os dias. E caminhando na oração que Jesus fez para nos ensinar, no versículo 13 de Mateus 6, ele orou assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Desculpe, irmãos, eu pulei o verso 12, que, aliás, é o crucial da oração de Jesus. E nós vamos ter que nos deter um pouco de tempo nele. Mas agora só vou ler, passar para o último versículo, depois a gente volta neste momento crucial da oração de Jesus. 6,12 de Mateus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui Jesus estabelece algo inegociável, uma condição inegociável. Para sermos perdoados por Deus, precisamos também perdoar a quem nos ofende, a quem nos deve algo. E esse dever não é questão de dívida, simplesmente, mas alguém que nos ofende, que nos magoa. Se nós não tivermos esse coração para perdoar, não precisamos nem ir até o Senhor e pedir que Ele nos perdoe, porque Ele pode muito bem. Imagine a situação. Você vem pedir perdão, mas você não perdoou o fulano, o cicrano. Como é que você quer que eu lhe libere perdão? E a dificuldade que temos com isso, ela é muito grande. Já voltaremos nessa questão, nesse condicional que Jesus estabeleceu. E no verso 13, então, ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus sabe o quanto a tentação nos rodeia e o poder que ela tem para nos fazer cair de uma hora para outra. Então, ele ensina-nos a orarmos para que o Pai livre-nos do mal. E a raiz dessa palavra é a mesma para maligno. Satanás, diz a Bíblia, se levanta todos os dias contra você, contra mim, para nos fazer cair. Mas em nome de Jesus, ele não tem esse poder sozinho. Esse poder dele é limitado, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, precisamos orar sem cessar, para que o Senhor nos livre do mal. E é Ele somente que pode nos livrar do mal, porque o reino é dele. O reino dele, perfeito, lá nos céus. O reino da terra também é dele. Mas ele só será pleno o dia que Jesus voltar e tomar conta de todas as coisas, conforme os propósitos do Senhor. Então, nós temos que orar: venha, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Estabelece a tua perfeição, a tua ordem à minha volta e livra-me
do mal, livra-me da tentação. E a tentação, irmãos, é uma provação muito dura de passar. E Tiago, quando escreve no capítulo 1, versos 2 e 3, ele comenta sobre isso e ele diz que nós devemos nos alegrar com a provação. A tentação, que é uma provação, devemos nos alegrar, porque não é pecado ser tentado, pecado é cair em tentação. Devemos nos alegrar porque isso é uma prova que vem para a nossa vida. E se confirmada essa prova, se formos aprovados, então isso vai gerar perseverança em nossa vida cristã, para que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, conforme diz o texto, no verso 3 do capítulo 1 de Tiago. Aqui Jesus está dizendo, oferecendo o meio eficaz para que possamos escapar da tentação, através da oração, pedindo por livramento e do vigiar constante e do aprender a palavra de Deus, instruirmos-nos na palavra de Deus. Mas é a oração que nos ajuda a nos aproximarmos, a termos essa intimidade com o Senhor, a ponto de qualquer coisa que nos faça fraquejar, imediatamente nós pedimos socorro e o Pai vem com providências ao nosso encontro. Louvado seja Deus. Mas voltando ao momento crucial da oração, conforme eu disse, nessa condicional séria que Jesus estabeleceu, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus não fez comentário de nenhum outro item, de nenhum outro elemento da oração que ele fez, mas sobre a questão do perdão, ele deu uma explicação ainda reforçando, porque não é para pairar nenhuma dúvida sobre isso. Essa condicional, ela é inegociável. E nos versos 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É sério isso, meu irmão, minha irmã. E só é capaz disso aquele que é do Senhor, porque é algo que a nossa natureza humana resiste fortemente. Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. Então, aquele que é do Senhor pode sim perdoar aqueles que nos ofendem, que nos ferem, mesmo que a pessoa não tenha consciência do que fez ou arrependimento do que fez. Quem diria que no final dessa mensagem sobre a oração incessante, desembocaríamos num tratado tão sério como a questão do perdão, e não podemos terminar sem dar uma palavra de encorajamento a você, se porventura enfrenta essa situação na sua vida. Você já ouviu essa expressão, perdoo, mas não esqueço? Esse é o primeiro equívoco a respeito do perdão. O perdão não depende, não pode depender do esquecimento da ofensa. Porque perdoar é desistir da dívida causada pela ofensa e ficar no prejuízo. E muitos não entendem isso. Ah, não, de forma alguma. Eu fui pisado, machucado, ofendido e agora vou fazer de conta que nada aconteceu? Não, você não vai fazer de conta que nada aconteceu. Você só não vai fazer o tratamento dessa situação com as suas próprias emoções. Não. A atitude que você deve ter em relação a qualquer tipo de ofensa, ela deve seguir dois movimentos. Primeiro é o movimento pessoal, humano.
Cabe ao ofendido a disposição de obedecer o mandamento de Jesus. Perdoar a quem o tem ofendido, mesmo sem desejar. Independente do arrependimento e pedido de perdão do ofensor. É possível alcançar esse feito, depositando aos pés da cruz, entregando ao Pai toda a mágoa, toda a tristeza causada, orando incessantemente por essa causa. Mas deixa o Pai cuidar disso, porque você não tem força. Você não tem capacidade para isso. Você não conseguirá. Porque Deus é que tem a maneira dele de trabalhar com cada pessoa. Mas também, por outro lado, você precisa lembrar que você pode ser o ofensor. Você pode estar magoando alguém e não está reconhecendo, não está se dando conta. Então, quando alguém leva aos pés da cruz, Senhor, essa dor é grande, eu não posso conviver, tratar, resolver, mas também não quero a tristeza, a insônia, por conta de não esquecer disso, não esquecer da pessoa que fez. Porque não perdoar é isso, é martírio para a vida de quem não perdoa. Então, o prejuízo é muito menor de deixar Deus tratar do que você guardar e viver nesse mar de mágoas, muitas vezes ao longo de toda a vida. E o segundo movimento é o movimento divino. Ele promove a restauração da alma e das emoções feridas, libertando da amargura milagrosamente. Algo que para nós é sobrenatural, mas para Deus é normal, porque Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então, irmãos, como não orar sem cessar diante de tanta resistência em perdoar, preferindo viver no cárcere das mágoas acumuladas ao longo da existência? Mas se você crer nesta noite que o tempo que se chama hoje, Deus preparou para trabalhar essa área na sua vida, não deixa passar. Não deixa passar. E faça a prova com Deus, e faça essa entrega, e deixa Deus agir. E quando você chegar ao ponto de lembrar-se da ofensa e não mais sofrer por isso, você está curado, está liberto, está aprovado por Deus. E esse é o grande benefício do perdão. É em seu próprio favor. Deixa a outra pessoa com Deus. E é claro que há casos em que, graças a Deus, pessoas reconhecem. Quando são do Senhor, reconhecem que erraram, que machucaram, que magoaram e pedem o perdão. E daí é o movimento inverso que você também deve fazer. Perdoa sim, meu irmão. Perdoa sim, porque hoje foi você, amanhã poderá ser eu ofendendo alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós já estamos caminhando para o final desta palavra, porque não precisamos dizer muitas coisas. Quem fala, quem toca é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que Ele está trabalhando no coração de muitos agora. Talvez você pense, essa área na minha vida está bem, eu não tenho nenhuma pendência. Glorifique a Deus por isso, é motivo de glórias a Deus. Porque pouca gente vive sem esse tipo de pendência. Então, quer dizer que Deus pode usar você para ajudar alguém que não sabe lidar com esse tipo de situação. Então, você também deve ficar atento. E nesse momento de oração silenciosa que teremos, você terá a oportunidade de falar com o Senhor. E enquanto você vai ouvir uma música muito apropriada a esse respeito, você vai falar com Deus, com o papai. Papai, me perdoa. Hoje eu
recobrei a consciência a respeito desse assunto que eu fazia de conta que não existia na minha vida. Ele já se arrasta há tantos anos, já me acostumei com essa pendência, mas hoje o Senhor veio com essa palavra de exortação, e exortação não é bronca, exortação é encorajamento na palavra de Deus. E você diga para o papai, eu quero sim ser curada, e eu quero fazer orações ao Senhor, eu quero chegar à tua presença majestosa de cabeça erguida, porque Jesus já fez todo o sacrifício por mim. Ele já morreu pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E então, Senhor, me recebe na tua presença e me dá a cura desse mal. E quem aprendendo isso na minha vida nunca mais caia nesse laço. E ainda possa ajudar tantas outras pessoas que gemem por situações, muitas vezes situações dentro de uma própria família, dentro de um ambiente de trabalho, entre amigos de longos anos que de repente romperam a amizade, entre pai e filho, entre irmãos de fé. Satanás é terrível, ele tenta derrubar a muitos nessa área da vida, mas hoje, no tempo que se chama hoje, o Senhor tem preparado esta bênção para você. Então, nós iremos orar agora. Não se mova. Esteja você aonde estiver. Não faça nada, não levante para nada. Nós estamos ainda em culto. O Senhor ainda está trabalhando no nosso meio, na sua vida. E ore a Deus, enquanto, ao mesmo tempo, você ouve mais uma mensagem da canção que ouvirá neste momento. E, em seguida, Pastor Noidi ministrará aos nossos corações, encerrando mais esse encontro que eu espero que seja de grande bênção na sua vida e que faça grande diferença na sua vida. Vamos orar? Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Eu creio que esta palavra, ela é sempre oportuna. Nós sabemos do valor, da importância da oração, mas não é verdade? Quantas vezes nós nos esquecemos? Então que Deus use esta mensagem para lembrarmos-nos e trazer-nos a esta tão importante atitude, orar ao Senhor. É tão importante que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E eu quero convidar você para no final deste tempo, então orarmos juntos. Você vai me ouvir, eu não vou te ouvir, mas Deus vai ouvir a todos nós. Então, levante as suas mãos para os céus e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Agora, queridos, olhem para mim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Tenham todos uma semana abençoada, falando com Deus em oração o tempo todo, em nome de Jesus. Amém.